Olá pessoal, hoje a gente vai estudar um pouco sobre vozes verbais. Tem diversos assuntos de português que eu estou querendo trazer para cá para o canal, e esse vai ser um deles, né? São tópicos que a gente tem que muitas vezes as pessoas têm dúvidas e que eu, quando eu vou estudar, aproveito para gravar, para também reforçar o conhecimento, né? E aí a gente vai começar, vozes verbais. O que são vozes verbais? As vozes verbais elas vão indicar uma relação entre o verbo e o sujeito da oração. Ela vai ser dividida em três tipos de vozes: a voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva. A gente vai ver cada um desses tipos. Primeiro, a voz ativa. Na voz ativa, o sujeito ele pratica a ação do verbo. Um exemplo é o professor explicou a matéria. Como a gente vê aqui embaixo, já está subdividido. O professor ele é o sujeito. O verbo é o verbo explicar, que está aqui explicou. E o objeto é a matéria. Como a gente pode ver, se a gente for perguntar ao verbo, né? Explicou o quê? Explicou a matéria. Então, tipo assim, a gente pode ver que o verbo explicar, ele é um verbo transitivo direto, né? Nesse exemplo aqui, porque ele tem um objeto direto ali que é a matéria. Na voz passiva, que é a próxima, a gente vai ver agora. Ó, a voz passiva ela tem dois tipos, que é a voz passiva analítica e a voz passiva sintética, que é a próxima que a gente vai ver. A passiva analítica ela vai ser da seguinte forma, né? Como está dizendo, o sujeito sofre a ação praticada por um agente passivo. No mesmo exemplo anterior, que a gente usou na voz ativa, a gente vai ter a matéria foi explicada pelo professor. O professor antes ele era o sujeito, porém ele passou a ser o agente da passiva. Por quê? Porque na voz ativa o sujeito ele vai praticar a ação. Já na voz passiva analítica, o que era o sujeito, ele vai ser o agente da passiva. O agente vem exatamente de agir, né? O agente da passiva vai ser sempre aquele que vai praticar a ação. Então, quando você for passar para a voz passiva, ou você tiver que analisar os pedacinhos, né, as partes de uma oração na voz passiva analítica, você vai procurar, né, se você estiver procurando pelo agente da passiva, você vai procurar por aquele que está praticando a ação do verbo. A matéria, ela é o sujeito paciente, é aquele que vai sofrer a ação praticada pelo agente da passiva, sofrer a ação que o verbo está trazendo. Nesse caso, o verbo foi explicado. E aí vem o seguinte: a voz passiva analítica. Como é que eu sei que uma oração ela está na voz passiva analítica? A gente vai olhar pelo verbo, né? O verbo aqui, como a gente pode ver, ele está, exemplo aqui, ó. O verbo foi explicada, ele tem o verbo auxiliar e tem o verbo principal no particípio, né, como a gente pode ver. Aí, nesse sentido aqui, quando ele estiver na voz passiva analítica, ele sempre vai vir acompanhado. Vai vir o verbo principal, que é o que já veio na frase, como a gente tinha visto, e vai vir um verbo auxiliar. Pode ser o verbo ser, o verbo estar, o verbo ficar, né? São verbos auxiliares que ficam antes do verbo principal no particípio. O particípio é aquele, no finalzinho, ada. Aí, quando o verbo estiver nesse sentido aqui, ele vai estar na voz passiva analítica. É diferente da voz passiva sintética que a gente vai ver. Mas aqui já deu para entender. O seguinte, vamos lá. A voz passiva sintética também é chamada de pronominal. Ela é formada por um verbo na terceira pessoa mais o pronome se, né? O pronome é passivador se. Um exemplo aqui: explicou-se a matéria. A gente vê que o sujeito paciente que está sofrendo a ação de ser explicado é a matéria. Então a matéria é o sujeito paciente. O verbo é explicou-se. Também tem um caso do sujeito nessas frases, só que aqui nessa oração não tem o sujeito, né? Na voz reflexiva, ela é interessante porque na voz reflexiva o sujeito ele vai praticar e receber a ação, né? Ele vai praticar e sofrer a mesma ação que ele praticou. Nesse sentido aqui, ó, o exemplo: João se machucou. Ele pratica a ação de machucar e ele recebe a ação de ser machucado, né? Que é a ação do verbo. Então João vai ser o sujeito que praticou a ação, o verbo é machucou-se, e o pronome reflexivo aqui é o se, né? Como a gente vê. O se ele dá a ideia de reflexibilidade. Continuando,
a gente vai ter uma comparação entre as vozes. Na voz ativa, o aluno resolveu a questão. Na voz passiva analítica, a questão foi resolvida pelo aluno. A gente pode ver que o aluno resolveu a questão na voz ativa. O sujeito é quem? O sujeito é o aluno. Agora, o verbo vai ser resolveu e o objeto vai ser a questão. Quando a gente passa para a voz passiva analítica, a questão, que é o objeto, passa a ser o sujeito paciente, porque ela vai sofrer a ação. O verbo vai ficar naquela forminha lá. O verbo auxiliar, o verbo ir, foi e resolvida. Né? Vai ser o verbo auxiliar mais o verbo principal no particípio. Vê que aqui no finalzinho dá para identificar que está no particípio. E o aluno, ele passa a ser o agente da voz passiva. Na passiva sintética, resolveu-se a questão. Aí tem o ser aqui para identificar, né? O verbo na terceira pessoa, resolveu, e o pronome passivador, que é o ser. Na voz reflexiva, a gente vai ter o ser como um pronome que mostra a voz reflexiva, né? O aluno se elogiou, ou seja, o aluno pratica a ação de elogiar e sofre a ação de ser elogiado, né? A mesma ação ele sofre também. Então é basicamente isso. É um conteúdo rápido para que quem quiser revisar também. Se você gostou, curte, compartilhe, se inscreva no canal, porque vão ter também outros conteúdos de outras matérias. Espero que vocês gostem e conforme o tempo for passando a gente vai dando umas modificadas. Valeu!